Devíamos ter reconhecido o cara que foi até o setor de Optics and Design pegar suprimentos para levar para o lugar onde a senhora Casey está? Lugar que a gente supõe que é onde eles enviam os zines para serem resetados? Porque eu fiquei bem confuso nessa cena. Tivemos também informação do que aconteceu imediatamente após a morte do Irving e pouco a pouco as coisas estão começando a se encaixar para a gente e para o out do Mark S também. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo pra gente falar de ruptura. Eu tô muito feliz em anunciar pra vocês que esse é mais um vídeo aqui do canal que está sendo patrocinado pela NordVPN. E eu não sei se vocês lembram, se vocês não lembram, eu vou falar agora, a NordVPN é simplesmente a ferramenta de VPN mais rápida do planeta. Nossa, Matheus, mas pra que eu preciso utilizar de VPN? Galera, o uso de VPN traz vários benefícios, tanto para segurança quanto para privacidade. Inclusive, o recurso de proteção Pro da NordVPN oferece proteção contra malwares, ameaças e golpes. Você vai baixar um arquivo online da internet, a NordVPN vai verificar se aquele arquivo tem algum malware para você. Vai clicar em um link, o recurso de proteção contra ameaças da Nord consegue identificar e bloquear diversos links maliciosos e de fraude. Vocês conhecem todos os tipos de ameaça online? Vocês sabem a diferença de um malware, de um phishing, de um ransomware? Muita gente não sabe e por não saber, muita gente acaba ficando vulnerável, mas com a NordVPN você fica protegido. Então aproveite a oferta exclusiva da NordVPN para os meus seguidores. Eu vou deixar o link deles na descrição desse vídeo e vou deixar no comentário fixado também. Completamente sem riscos e com a garantia de reembolso de 30 dias da Nord. Vamos começar falando do Irving. No final do episódio passado, o Milchick o desativou, o matou, dizendo que seria como se ele nunca tivesse existido e o desligou ali no meio daquele gelo. Nesse episódio, nós não vimos nenhum INI falar do que aconteceu imediatamente após aquele momento. E isso já é bem estranho. Aparentemente, o Dylan e o Mark não reagiram imediatamente após a morte do Irving. E o out do Irving, ele também não parece ter ideia do que aconteceu com o seu INI, o motivo dele ter sido demitido. Ele não sabe de nada do que aconteceu lá no Wolves Hollow. Logo, o que o Milchick fez com o Irving não foi apenas desativar ele, mudar do INI para o out. Não foi apenas o que ele fez na temporada passada quando ele interrompeu o Overtime Contingency. Porque a gente viu no episódio 2 dessa temporada que quando ele interrompeu esse protocolo, o Mark S, que estava lá na casa da irmã como INI, ele virou o out dele. Então, assim, não foi isso que o Milchick fez com o Irving, porque o out do Irving não sabe de nada do que aconteceu ali. Ele não sabe nem onde que ele estava. Ou seja, foi um protocolo diferente. Entende como que as coisas não se encaixam? O que eu tô querendo falar aqui pra vocês é que há muito mais coisa que a Lumon pode fazer com os trabalhadores do andar de ruptura do que apenas substituir a personalidade deles entre in e out. Aparentemente, o Milchick desativou todos ali, porque ninguém parece lembrar o que aconteceu imediatamente após a morte do Irving. Na verdade, se a gente for levar em conta a reação do Dylan e do Mark aqui nesse episódio, parece que eles só estão voltando aos seus corpos de INI agora. Tipo, o Irving morreu e agora eles estão acordando ali na Lumon, dado a indignação do Dylan, por exemplo. No telefone com a Devon, ela pergunta pro Mark, como é que foi o fim de semana dele, e ele disse que foi ok, só que aparentemente o INI dele caiu de uma corda, por isso que ele ficou molhado. Ou seja, não foi o INI do Mark que caminhou até o Wolves Hollow, porque se fosse, ele saberia de onde veio a água, Ele estava num lugar completamente congelado, cercado de gelo. Mais uma evidência de que o out do Mark nem sabe da existência desse Wolves Hollow. Entende o que eu quero dizer? Não é como se a Lumon tivesse enviado uma van na casa de cada um dos outs e levasse todos eles nessa excursão até o Wolves Hollow e todo mundo estivesse lá apenas esperando a Lumon ativar os seus INIs. Não foi isso que aconteceu. O Mark não sabe nada sobre o Ortable, o que dá mais credibilidade à teoria que diz que esse Wolves Hollow é um lugar 100% controlado pela Lumon. Aliás, há quem diga que esse lugar é dentro da própria Lumon. No mapa que o Piri deixou para o Mark, que a gente vê no episódio 3 da primeira temporada, tem ali um desenho e tem escrito que algum lugar ali do andar de ruptura da Lumon é um lugar para o team building, que é basicamente o que a gente viu no episódio passado. E quando o Milchick salva a vida da Helena Egan, ele fala no telefone e pede para interromper o Glasgow Block. O Glasgow Block, a gente sabe que é um dos protocolos que eles podem fazer com uma pessoa rupturada, e esse protocolo impede, o protocolo Glasgow, impede que um out vire o seu INI quando acessa certas áreas da empresa. Ou seja, se ele interrompe o Glasgow, esse procedimento, a pessoa, o out que está numa área de ruptura da empresa, ela automaticamente entra no seu estado INI, que foi o que aconteceu com a LR no episódio passado. Então pode ser que todo esse cenário do Wolves Hollow que a gente viu seja dentro da Lumon mesmo.
a gente já viu um exemplo de grandes construções ali dentro, né? A gente já viu a Ala da Perpetuidade, eles constroem cenários enormes, cenários incríveis, casas em tamanho real. Então, assim, pode ser que a Lumon tenha construído tudo isso ali dentro. O Irving morreu, ou melhor, foi demitido da empresa e o seu out, ele não tem ideia do que aconteceu. No telefone, né, naquele telefone que ele vai com medo da Lumon estar rastreando, né, suas ligações, ele diz para a pessoa que atende do outro lado que ele desconfia que a Lumon tenha descoberto o que o seu INI está fazendo. E desde a temporada passada, o Irving tenta enviar uma mensagem para o seu INI, né? Na temporada passada, ele ficava se enchendo de café, ele se privava de sono e passava a madrugada fazendo aquele desenho daquele corredor como uma forma de obrigar o seu INI a dormir no trabalho. Pois pegando no sono, o INI dele poderia sonhar com o mundo fora dali, porque aparentemente esse processo de ruptura ele não é ainda 100% quando fala do subconsciente. É por isso que a Lumon impede os INIs de dormirem no trabalho. E parece que funcionou, né? Porque a gente viu que quando o Irving cochilou, ele começou a ter percepções dessa pintura, né? Ele via a tinta transbordando ali, mas na época a gente nem sabia o que aquilo significava. Então pode ser que da mesma forma que o Mark S estava tentando imprimir uma imagem queimada na sua retina, o plano do Irving para mandar uma mensagem para o seu INI tenha sido diferente, tenha sido se privar de sono para fazer o INI dele sonhar. Depois do final da temporada passada, o out do Irving teve a certeza que o seu INI viu o famoso corredor que ele ficou pintando o tempo todo, né? Porque essa pintura estava na casa dele toda. E ele acredita que o seu INI estava procurando por esse corredor dentro da empresa e a Lumon descobriu e o demitiu, mas nem foi por isso. Mais uma prova que o out do Irving não foi ativado naquele momento em que o INI dele foi desativado. Tem muita coisa que a Lumon pode fazer com essas pessoas rupturadas que a gente nem imagina. E é isso pro Irving, sabe? Depois de 9 anos trabalhando para a Lumon, veio aí a demissão. Só que há algo muito esquisito sobre o tempo em que o Irving trabalhou nessa empresa. No post oficial da Lumon, no LinkedIn, sobre o Irving, a gente vê claramente que o Irving trabalha, né, ali na Lumon por 9 anos. Só que na primeira temporada, o Irving já disse algumas vezes, inclusive, que ele tem trabalhado ali na Lumon, né, e ali no time de refinamento de macrodados por apenas 3 anos. Onde foi então que o Irving passou os outros 6 anos? E por que será que o Irving não se lembra do período que ele passou antes de trabalhar no time de refinamento de macrodados? Quando o Dylan tá lá na sala de controle no final da temporada passada para ativar o overtime com o urgency e deixar, né, os INIs acordarem do lado de fora, a gente vê que há diversos outros protocolos que podem ser ativos nas pessoas que passaram pela ruptura. E um desses protocolos é o branch transfer, né, ou seja, troca de setor. Parece que o Irving passou por esse protocolo, né, e parece também que quando a Lumon ativa o branch transfer e troca o INI de um setor para o outro, esse INI esquece de tudo o que ele viveu no setor anterior, porque o Irving ele não tem lembrança nenhuma do período que ele passou pré-refinamento de macrodados. Tem gente que acredita que, inclusive, o Irving anteriormente ele trabalhava no time de Optics e Design, e é por isso que ele tem tanta paixão por Kier, sabe? Porque algo ali de Kier ficou ali no subconsciente dele quando eles apagaram toda a memória que ele teve no setor. Pode ser por isso também que o Irving tem tanta paixão por pintura, não por pintar, né, mas por apreciar essas artes, porque ele trabalhou no setor que produzia muitas delas. Nós sabemos que antigamente o time de Optics e Design ia até aquele corredor onde a senhora Casey foi enviada, né, para ser resetada, enfim, não sabemos direito o que acontece naquele corredor, mas que alguma coisa aconteceu que obrigou a Lumon a mudar o seu protocolo de enviar funcionários, né, rupturados até lá. Agora a Lumon manda uma pessoa para ir lá buscar os suprimentos. E pode ser que, se o Irving trabalhava mesmo nesse setor, ele foi uma das pessoas que teve acesso a esse corredor. Mas aí algum incidente aconteceu, alguma coisa que obrigou a Lumon a mudar, né, a política de mandar pessoas para lá, e obrigou a Lumon também a mudar o Irving de setor, apagar a memória de tudo que ele viu ali em Optics e Design e colocar ele lá no time de refinamento de macrodados. O que vocês acham? Pode ser daí que o seu out tenha ficado obcecado com aquela porta, né? Provavelmente a imagem daquele corredor escuro e do elevador com a seta para baixo chegou na mente do out do Irving durante o incidente que aconteceu ali dentro daquele corredor, incidente que forçou a Lumon a ativar o branch transfer no INI do Irving. Talvez isso explique também a conexão imediata que o Irving e o Burt tiveram um pelo outro. Talvez eles já tinham tido um caso antes, quando o Irving e o Burt costumavam trabalhar no mesmo setor. Claro que isso não explica a Felicia não se lembrar do Irving, por exemplo, mas eu acredito que deve ter um fundo de verdade nisso, sabe? Falta alguma peça desse quebra-cabeça que a gente não tá entendendo, que quando a gente tiver essa peça, tudo vai fazer sentido, mas fiquem comigo aqui, que eu acho que a gente tá chegando em algum lugar. E assistindo essas cenas do Irving, eu fiquei me perguntando, né, o que aconteceria se ele tivesse conseguido, de fato, matar a Helena Egan?
Será que o Alt dele responderia pelo crime ou não? Na temporada passada, depois de fazer a reintegração, o Piri fala pro Mark que ele estava ali em contato com outras pessoas que também estavam trabalhando contra a Lumon. Pode ser com alguma dessas pessoas que o Irving estava falando ali naquela cena antes dele confrontar o Burt no carro. E vai ser interessante assistir esse jantar do Burt com o Irving. Tô ansioso para saber como que eles três ali, né? Como que vai ser a relação dos três. Helena Egan voltou novamente contra a vontade para o andar de ruptura da Lumon e isso prova pra gente duas coisas. Uma é que ela não tem voz nenhuma naquele conselho e outra é que o trabalho do Mark refinando aquele arquivo Cold Harbor é realmente muito importante, porque a filha do CEO da empresa está voltando para um lugar onde já tentaram assassiná-la 2 vezes. E ela está voltando só para incentivar o cara a completar a tarefa. E isso o Mr. Drummond também falou para o Milchick, né? Que esse arquivo Cold Harbor, que é o Mark refinando os dados da cabeça da gema, será lembrado como um dos maiores feitos do planeta. Não sabemos ainda o motivo do Mark ser tão importante. Tipo, beleza, ele está refinando os dados da sua esposa morta, então ele tinha uma conexão com a sua esposa, então faz sentido ele refinar o arquivo Cold Harbor. Mas por que ele é tão importante? Porque se tudo é nas costas do Mark, o que os outros refinadores estão fazendo, sabe? Por que o arquivo que o Dylan está refinando não é importante? Por que os arquivos que o Irving refinou na temporada passada não era tão importante? Porque é Mark e Cold Harbor, Mark e Gema. Isso tudo ainda está meio nebuloso. E se é só o Mark que é importante, o que os outros estão fazendo ali, sabe? Por que tem um time inteiro de refinamento de macrodados? Porque o Mark não estava refinando isso sozinho o tempo todo. E a volta da Helena para o andar de ruptura mostrou que, de fato, Innes e Altis são a mesma pessoa. Eles só têm lembranças diferentes do passado e agem diferente no presente, mas o core, né, o núcleo deles é o mesmo. Eu digo isso porque o Mark, né, tanto o Innie quanto o Alt tiveram reações parecidas às suas respectivas decepções. O Alt do Mark, ele resolveu passar pelo processo de ruptura e passar 8 horas da sua vida no trabalho sem ter lembrança de nada, porque ele perdeu a sua esposa e ele não estava conseguindo lidar com os seus sentimentos, ele não estava querendo encarar as suas emoções. O Innie do Mark, por outro lado, ele está com raiva e confuso. Ele está com raiva porque ele foi enganado, né, pela Helena Egan todo esse tempo. Ele está com raiva que o seu plano de encontrar a senhora Casey foi exposto pela Helena e ao mesmo tempo ele está confuso. Ele está confuso porque ele se apaixonou pela Helena Egan, sabe? Ele gostava da Ellie, mas agora ele também se apaixonou pela Helena. Ele se sentia bem ao lado da Helena. Ele foi sincero com a Helena. Ele transou com a Helena. Então agora tem um turbilhão de confusões na cabeça do Mark. Ele não está sabendo lidar com todas essas emoções e ele também resolveu se atolar no trabalho para não ter que pensar em mais nada. Claro que os dois estão em escopos completamente diferentes. Não estou comparando o trauma de cada um. Eu só estou comparando as similaridades que eles reagem às decepções. Afinal de contas, a ruptura ela não muda a personalidade das pessoas, ela só divide as memórias ali. Quem você seria se você não tivesse nenhuma memória do passado e não tivesse também nenhuma amarra social? E a reunião de feedback do Milchick? Antes de começar, ele foi alertado que essa reunião poderia durar de 2 a 6 horas. Mano, eu tenho certeza que metade dessa reunião poderia ter sido resolvida com um e-mail. Mas eu gostei dessa cena. Eu gostei de ver a forma como a Lumon avalia seus funcionários. A Lumon é tão meticulosa que até o fato do Milchick usar palavras longas demais é um defeito, sabe? Claro que o que acabou pesando mais nessa reunião foram os grandes erros consecutivos do Milchick e o recado que o Mr. Drummond deu pro Milchick no final do episódio é a mesma coisa que a senhorita Huang falou pra ele, né? Ele precisa parar de dar atenção demais e de dar regalia demais para esses Innes, porque eles vão acabar achando que são pessoas. Ele deve tratar os Innes pelo que eles realmente são. E o Milchick já colocou isso em prática, né? Porque no final do episódio ele foi lá falar com o Mark, jogar tudo aquilo na cara do Mark para colocar o Mark ali na linha. Tô achando que a Huang tá ali mais para monitorar o Milchick do que para de fato ajudar ele a gerir o andar de ruptura da empresa. E eu gostei muito também da cena do Milchick com a Natalie, porque o Milchick ganhou, né, do Conselho da Lumon aquele bando de foto do Kier, né, em homenagem a ele, que na verdade era a mesma foto do Kier, só que pintado de preto. Tipo, sério que a Lumon achou que isso seria um bom presente pra alguém? A Natalie, como uma mulher negra, ela também ficou muito desconfortável naquela cena, mas nem ela e nem o Milchick ousaram falar nada. Aqui, o Milchick até que tentou voltar nesse assunto, né? Ele fala pra ela que os dois têm caminhos similares na empresa. Claro, são aparentemente as únicas pessoas pretas em cargos de liderança ali dentro da Lumon, mas essa conversa também não avançou muito. E eu gostei disso, sabe? Eu tô ansioso para ver mais interação desses dois personagens. E finalmente, Mark se lembrou da sua esposa Gema dentro da Lumon. Eu tava achando esse processo de reintegração muito ruim, muito fajuto, sabe? Porque precisa de tanto tempo assim para as memórias voltarem, sabe? A Rei Gabi não tá sabendo fazer direito.
Tantos dias se passaram e a única coisa que o Mark tinha lembrança era dele acordando na mesa ali da Lumon. Agora sim ele passou por uma experiência mais imersiva, agora sim ele conseguiu se lembrar de mais coisas. Ele lembrou dos corredores da Lumon, ele lembrou de uma das sessões de bem-estar que ele teve com a Sra. Casey e ele lembrou da Sra. Casey que ele conhece como Gemma. Mas você vê como que é perigoso esse jogo? Se o Mark, dentro da empresa, passar por um processo parecido que o Alt passou aqui, né? Se ele começar a ouvir coisas, se ele começar a caminhar e falar sozinho por corredores, o Miltic vai assistir aquilo através das câmeras e vai saber que ele fez a reintegração. E aí a vida dele passa a correr perigo. Enfim, acabou que ele só lembrou disso mesmo. Vamos ver se agora que a reintegração está avançando, ele vai compartilhar com a sua irmã o que ele estava fazendo de fato, porque essa parte ele deixou tudo oculto dela. Mas é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que você achou desse 5º episódio de Ruptura. Deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba. E se inscreve no canal se você não está inscrito. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir os meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.